será que os alimentos mostrados em propagandas de TV são saudáveis? Uma pesquisa feita por um especialista da Universidade de São Paulo mostra que não. O levantamento, feito com crianças e mães de uma escola pública da capital, revelou que os alunos entre 10 e 12 anos preferem refrigerante, fast food e produtos lácteos, e as mães são influenciadas pelos filhos a comprar esse tipo de alimento. Para falar sobre esse assunto está conosco o professor Alexander Marcelos. É mestre em saúde pública pela USP e nutricionista. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Márcia, eu que agradeço. Bom, a sua pesquisa mostra que 100% dos comerciais de alimentos mostram alimentos não saudáveis? Sim, perfeito. E quais são os recursos que os publicitários utilizam para fazer esse tipo de propaganda? Publicitário é um profissional muito hábil no Brasil, tanto que as nossas agências são premiadas mundialmente. Verdade. Em relação a esses recursos, normalmente eles procuram se aproximar da criança. Então utilizam mascotes, muitas cores, movimento, isso tudo atrai a atenção da criança e estimula ela a querer aquilo que está passando na TV. E você falou agora desses recursos, a gente costuma ver nessas redes de fast food a venda casada, brinquedos, você compra um sanduíche, um lanche e ganha um brinquedo. Isso é estímulo porque a criança não resiste. Sim, 84% das mães disseram que se sentiram influenciadas pela criança a comprar algum produto. Muitas vezes esses produtos apareciam na TV. Ou seja, a empresa ela cria um recurso de oferecer brindes, prêmios, para que a criança compre aquele produto. Mas muitas vezes a criança nem come o produto, ela fica com brinde. E esse tipo de propaganda é legal, é permitida, não existe nenhuma restrição? Dentro do Código de Defesa do Consumidor, no momento que ele foi criado na Assembleia Constituinte, aprovado em 1990, nós temos uma certa interpretação dúbia. Alguns autores entendem que isso não deveria acontecer, outros entendem que deveria. Eu acredito que não poderíamos ter venda casada para crianças. E você acredita que é papel do poder público tomar alguma atitude em relação a isso? Sim, plenamente. O governo federal poderia contribuir muito, e principalmente no governo da Dilma, promovendo propagandas mais saudáveis. Mas isso muitas vezes é visto como uma ingerência do governo federal em coisas da iniciativa privada onde não deve botar a mão. Sim, e aí nesse caso, como é que nós faríamos? O governo federal ele tem 6 bilhões de reais para investir em peças publicitárias próprias. A gente tem propaganda do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Só que a população ela poderia ter propagandas para estimular a atividade física e consumir alimentos saudáveis com o próprio dinheiro que a gente paga com imposto, que por sinal é muito, né? Mas você acha que as famílias já não sabem disso? As pessoas não sabem que tem que consumir alimentos saudáveis, fazer atividade física? Eu acho que a nossa população ela é carente de informação. Muitas vezes a gente não tem um espaço na TV, e aqui é uma TV pública que abre essa oportunidade, para que a gente tenha uma boa informação. E mesmo quando a gente tem uma boa informação, no intervalo comercial, as propagandas utilizam de diversos recursos para seduzir aqueles pais, muitas vezes trazendo informações errôneas nutricionalmente falando. E qual deve ser então a atitude dos pais? Os pais, uma vez informados, sabendo que esse tipo de alimento não é saudável, qual deve ser a postura dos pais com os filhos? Ontem eu estava no supermercado, Márcio, eu achei uma cena muito interessante no qual uma mãe, ela observando a criança, a hora que chegava perto do carrinho, ela pegou um produto com chocolate à criança e colocou dentro do carrinho. Na hora a mãe levantou, eu falei para você que não era para fazer isso. Ou seja, essa questão da negociação antes de ir ao supermercado é fundamental para que a gente possa controlar algumas coisas nesse sentido e a própria influência da TV. E também o pai, se ele quiser convencer a criança, ele não consegue convencer com o discurso, e sim com o exemplo. Se ele deseja que ela tenha uma alimentação saudável, em primeiro lugar eu acho que ele precisa dar exemplo, comer os alimentos saudáveis. Não adianta falar para o filho, tem que comer verdura e legume e ele não comer, né? Não adianta. Tá, bom, e como é que os pais fazem para buscar informações sobre o valor nutritivo dos alimentos? A dificuldade que nós temos hoje em relação a essa busca de informação é que nós não temos liberdade ou direito de informação pela TV, ou pelo rádio e assim por diante. Toda vez que um publicitário faz uma propaganda para uma empresa, muitas vezes ele não permite que se faça pós-propaganda, como acontece na bebida alcoólica. Então, se houvesse esse direito à informação, que é a garantia constitucional, no qual os empresários, após uma propaganda de um alimento saudável,
divulgassem a alimentação, esse produto tem muito açúcar, tem muita gordura, a mãe já teria informação. O segundo passo seria a procura de profissionais de saúde e TVs públicas e rádios de confiança desse consumidor. Mas como assim, isso que você falou, a indústria não permite que essa informação seja veiculada? Não, parece até piada, né? Mas é verdade. A indústria de alimentos, a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, ela entrou com um processo contra a vigilância sanitária no ano passado, para que a vigilância sanitária colocasse uma informação pós-propaganda. Assim como existia no cigarro, existe na bebida alcoólica. Isso. Essa bebida, ela pode fazer mal à saúde, essa bebida, se você dirigir, não beba. Em relação ao alimento, ela não deixou a população saber que esse alimento tem muita gordura, muito açúcar e muito sal. E todos sabem por que ela não deixou aparecer essa informação, né? Porque se a população tem essa informação, ele deixa de consumir. Bom, você tem um site, nós estamos vendo agora ele no ar, nutritodos.com.br. Isso, o Nutritodos foi um espaço que eu criei na mídia para que nós pudéssemos divulgar informação com confiança. Eu entrevisto diversas personalidades da área de nutrição e saúde com o intuito de ter uma informação fidedigna. E muitas vezes a gente denuncia algumas peças publicitárias que desrespeitam os pais. Então, dessa forma, se algum telespectador perceber que alguma propaganda desrespeita o seu filho ou você em relação à propaganda de alimentos, é só escrever para nós que nós teremos o prazer de denunciar essa propaganda. Ok, muito obrigado pelas informações, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, mais um abraço a todos. Muito obrigada.